Capítulo 5. Amargura e murmuração. Alguns dias após os eventos relatados no capítulo anterior, Amargura e sua mulher, Murmuração, estavam sentados na saleta íntima, no fundo da pousada, fazendo a refeição do meio-dia. Parecia que algo inquietava os dois, mas nenhum deles mencionou nada. Amargura comia em total silêncio, e sua mulher estava atarefada com os 3 filhos, o caçula, resmungo, filho e herdeiro, e as gêmeas, as pequenas soluços e choramingas, que com o babador amarrado em volta do pescoço, batiam a colher no tampo da cadeira exigindo atenção. Murmuração vestia os filhos com capricho e tinha motivo para se sentir orgulhosa da aparência e beleza deles. No entanto, as 3 crianças, apesar da tenra idade, reclamavam de forma ruidosa quando a vontade delas não era satisfeita na mesma hora. Murmuração não conseguia mais se manter calada. Virou-se para o marido e perguntou-lhe com raiva: "Bem, Amargura, o que você me diz dessas visitas constantes do pastor ao sótão para ver Rancorosa e a irmã dela?" Amargura não respondeu e continuou a comer em taciturno silêncio. "Bem", vociferou a mulher de novo, "você ouviu o que eu disse? Ou ficou surdo de repente?" Era fácil perceber de quem as queridas soluços e choramingas herdaram a determinação de conseguir a atenção. Por fim, a Amargura falou: "Acho que não há nenhum mal nessas visitas", foi seu curto comentário. "Oh, você acha?", retrucou a mulher enfurecida. "Bem, deixa-me dizer que se a notícia das visitas do pastor à pousada se espalhar pela vila, nossa clientela irá se desfazer, pois sempre existe a possibilidade de se encontrarem com ele. Isso vai arruinar nosso negócio. Todos o odeiam. Não existe a mínima possibilidade de ninguém encontrá-lo aqui", disse a Amargura. "Ele não impõe sua presença às pessoas." "As pessoas vão começar a falar de nós", retrucou a Murmuração. "Vão achar que estamos sob a influência dele. Não gosto disso. Já tivemos muitos problemas. Pense apenas na forma em que ele convenceu sua prima grande medrosa a abandonar tudo e a ir para as montanhas, e como todos os nossos conhecidos ficaram desgostosos com isso. Não podemos nos dar o luxo de deixar que suspeitem de nós." A Amargura parou por um instante antes de responder. Depois falou em voz baixa: "Não sei como alguém pode negar que a melhor coisa que aconteceu à minha prima foi ir com o pastor. Admito que ela pode até despertar inveja pelo que aconteceu a ela." "Verdade", exclamou a esposa com as faces cada vez mais enrubescidas de raiva. "Acho que me lembro de você e outros irem atrás da afortunada prima para tentar trazê-la de volta. Acho também que ela estava enfeitiçada bastante para apedrejá-lo. Além do mais, essa tentativa também deixou Orgulho, primo dela, aleijado para sempre." Um leve rubor também cobriu as faces do marido, mas não houve mudança no tom de voz quando ele respondeu calmamente: "Isso é verdade, mas tentávamos raptá-la à força, e essa foi a única forma que ela encontrou para se defender. Quando penso na atual situação dela e no que teria acontecido se tivéssemos conseguido trazê-la de volta, forçando-a a se casar com covarde, não posso deixar de achá-la a pessoa mais afortunada do mundo." Fez uma breve pausa e, a seguir, levantando um pouco a voz, prosseguiu: "Se o pastor puder fazer a mesma coisa por aquela pobre infeliz que vive no sótão, realmente não vou tentar impedi-lo." A mulher encarou com raiva, mas como se estivesse surpresa de ele pensar assim. "O que aconteceu com você?" interpelou ela após uma pausa. "Você nunca foi o mesmo depois de uma tentativa fracassada de trazer Grande Medrosa de volta, quando a perseguiu até aquela montanha." O marido continuou a comer com os olhos fixos no prato e depois respondeu em tom ainda mais amoroso: "Você está certa. Não sou mais o mesmo." Murmuração olhou entarrecida e um pouco
aturdida. No entanto, recuperou-se logo do choque e voltou ao ponto principal. Bendigo a você, amargura, e escreva minhas palavras, pois com certeza elas serão confirmadas. Se você deixar o pastor continuar a visitar rancorosa aqui nesta casa, nosso negócio será arruinado, totalmente arruinado. O marido levantou a cabeça pela primeira vez e lançou-lhe um olhar profundo. Murmuração percebeu que os olhos dele estavam sombrios de amargura e transmitia outra emoção que não se conseguia identificar. Às vezes, disse ele devagar, a voz denotando um leve tom sofrido. Acho que não me importaria se o negócio viesse a falir, desde que pudéssemos nos livrar de todas as coisas detestáveis que nos rodeiam. Murmuração ofegou, pois o susto a deixou com dificuldade para respirar, mas logo se recuperou e perguntou, num tom de voz que misturava raiva e acusação. Você tem conversado com o pastor, Amargura? Sem falar nada, ele assentiu, balançando a cabeça. Você tem ido furtivamente ao sótão? Explodiu a mulher. Como pode fazer uma coisa dessa? Como pode deixar que aquele homem influencie? Como pode permitir que ele o convença a fazer o que ele quer, a fazer com que você queira tirar o alimento da boca dos nossos pobres filhinhos? Você sentado aí continuou cada vez mais exaltada. Vem me dizer que não se importa se nosso negócio falir? Nosso hotel, a pousada mais próspera e bem administrada de todo o vale. Não me admira você ter engolido as palavras. Escute murmuração, disse o marido como se de repente resolvesse falar tudo com franqueza. Escute o que tem a dizer. Que tipo de negócio é esse, afinal? Pergunte a si mesma com honestidade. Você diz que ele é tão respeitável e lucrativo. Acredita mesmo nisso? Veja os frutos do negócio, murmuração. Veja o que aconteceu com seu pobre, desmoralizado irmão mal-humorado. Não fosse nosso respeitável bar, ele estaria na prisão por quase matar a esposa. Pense naquelas pobres meninas lá em cima. Ela não só perdeu o filho, mas provavelmente também foi privada da alegria de poder ser mãe. Olhe para nossos filhos e ponha-se no lugar dela. Ela continuou sem esperar a resposta, a emoção e a dor fazendo sua voz tremer. Veja meu primo covardia covarde, pobre coitado. Também está preso por atacar uma pessoa e perturbar a ordem enquanto estava sob a influência da bebida. Bebida que ele também conseguiu em nosso respeitável bar. Covardia covarde sempre foi briguento e metido a valentão, interrompeu uma murmuração. Não foi a primeira vez que ele se comportou dessa maneira. Ele apenas conseguiu o que merecia há muito tempo. Exatamente, concordou o marido em tom grave. Só que as explosões de valentia dele sempre aconteceram depois de ele beber, e ele bebe no seu respeitável bar, desde que deixou a escola. Aliás, como você sabe muito bem, ele bebia escondido muito antes disso. A esposa ficou em silêncio. E pense no efeito de tudo isso sobre nossos filhos. Continuou a amargura em voz embargada pela emoção. Estremeço só de pensar na possibilidade de este destino chegar ainda mais perto da casa. Já imaginou se nossos filhos seguirem o mesmo caminho e ficarem sob o domínio da mesma maldição? Você ainda se espanta de eu achar que seria um alívio nos desfazermos deste negócio? Parecia que as palavras dele apenas aumentavam a fúria dela. Tudo isso é coisa do pastor, exclamou ela, quase sufocando de raiva. Foi o pastor quem pôs esse pensamento na sua cabeça. O que mais ele falou? Vamos, fale. Ele disse, respondeu lentamente o marido, que jamais conhecemos a verdadeira paz e felicidade, nem mesmo a verdadeira prosperidade, se não nos desfizermos deste negócio. Eu sabia, gritou ela furiosa, exatamente o que ele diria. Desistir de tudo pelo que lutamos, de tudo que conseguimos com o trabalho duro de uma vida inteira. Desistir do dinheiro que ganhamos com o trabalho honesto, justamente quando estamos ficando ricos? Justo agora que o negócio é o mais próspero do vale? O que você vai fazer?
Orar? O que ele oferece em troca? Ele nos levará para trabalhar para ele, respondeu o marido em voz baixa. Vamos ser pastores. Pastores? A senhora Murmuração ficou tão agitada que quase sufocou ao falar. Ele vai nos dar um chalé de 4 cômodos, um gato, um cachorro e algumas galinhas, ora as bolas. Enquanto falava, ela olhava através da janela e examinava a propriedade que governava de forma tão competente e com indiscutível controle. Ela completou o jardim cheio de flores, a cerca viva parada do verdejante campo de cricket e o rio com os botes de cores alegres. Através da porta entreaberta, podia ouvir o tintilar do copo dos bar e o som de vozes e risadas ocasionais. Conseguia distinguir a voz do novo barman, um homem competente e experiente, de nome afiado. Felizmente, ele era bem diferente do fraquinho mal-humorado. Ela podia ouvir as moças rindo na cozinha enquanto fazia suas refeições antes de começar o movimentado horário do almoço. E visualizou a área do estacionamento, cheia de carro e motocicletas. Eles haviam conseguido tudo aquilo com trabalho duro e competência, pois ponderava a murmuração com complacência. Ninguém podia negar que eles formavam um casal esperto e competente, e nos poucos anos de casados, haviam transformado o velho bar caído aos pedaços que a amargura herdara do pai naquele atraente, moderno e muito bem frequentado hotel. Agora o marido, enlouquecido pela influência daquele insuportável pastor, sugeria que nunca teria paz, alegria e prosperidade se não desistisse de tudo. Loucura, insensatez abominável. Ela olhou para o marido, fitou seu rosto triste e infeliz, vislumbrando aquela emoção nova e estranha de dor e inquietação que não abandonava os olhos dele, e seu coração estremeceu por um momento diante da terrível possibilidade de perder seu reino. Então reuniu suas forças e determinou consigo mesma que não abriria mão de nada. Lembrou-se de que era a mais forte dos dois e que estava em suas mãos impedir aquela catástrofe. Assim forçou uma risada como se de repente achasse tudo muito engraçado e decidiu levar as palavras do marido na brincadeira. Pobre pastor, disse ela, com certeza excêntrico e fanático, mas vai descobrir que essas ideias esquisitas não vão encontrar solo fértil aqui. Temo que, se ele tentar forçar a entrada, terá a mesma recepção que teve hoje cedo no chalé da senhora Gorenta. O marido não disse nada, por isso ela continuou rindo com prazer enquanto falava. Hoje, enquanto andava pela vila, vi a bondosa senhora Valente com o pastor a reboque abrir o portão do chalé da senhora Gorenta e bater a porta. Fiquei um pouco curiosa e esperei para ver o que aconteceria. E o que você acha que aconteceu? A senhora Gorenta, enrolada no chale mais feio e velho que já vi, abriu uma fresta da porta. A senhora Valente, sem perceber a perturbação da senhora Gorenta, disse com aquela voz irritantemente animada: Aqui está ele, querida Gorenta. E tentou entrar. A pobre senhora Gorenta emitiu um som que parecia um grasnado e desandou a falar. Você não vê que não estou vestida para receber ninguém? E bateu-lhe a porta na cara. Acho que ele não vai querer voltar tão cedo à casa dela. Pensei que ia passar mal de tanto rir. A lembrança do incidente parecia ter o mesmo efeito perigoso sobre ela, pois quase engasgou de tanto rir. Enquanto ainda ria e enxugava as lágrimas, uma voz suave falou através da porta semiaberta atrás dela. Posso entrar? Gostaria de falar com você. E sem esperar a resposta, o pastor entrou na sala. Bem, uma coisa era zombar do pastor pelas costas, e outra bem diferente era enfrentá-lo cara a cara. Havia algo tão régio e imponente na atitude dele que sua presença chegava a dar medo. Num instante, a amargura pulou da cadeira e
e puxou a melhor poltrona para o pastor e seus modos, apesar da fisionomia sombria e abatida, demonstravam uma vivacidade contida, como se a visita não fosse de modo algum indesejável. Murmuração parou de rir e a expressão de desdém em seu semblante, como que por acaso e encanto, sumiu, e ela se ouviu dizendo ao visitante que acabara de rotular de excêntrico e fanático e a quem ameaçara bater a porta na cara: "Por favor, sente-se. O senhor aceita um refresco?" Ele sacudiu a cabeça, sentou-se na poltrona e disse calmamente para a amargura: "Meu amigo, você pensou sobre o que lhe disse da última vez em que nos encontramos?" "Sim", disse a amargura baixinho, num tom tão estranho, muito diferente do vozeirão áspero habitual. "Sim, minha esposa e eu discutíamos justamente a respeito do que o senhor disse." O coração da senhora Murmuração sofreu um baque ao ouvir o marido, mas estava determinada a resistir à influência do pastor sobre ele e a não permitir que ele a fizesse perder o reino em que seu coração residia. Não disse nada, mas reuniu toda a sua força de vontade e todas as suas energias com o propósito de resistir ao pastor. Contudo, contra a própria vontade, levantou os olhos e o encarou. Viu que ele a olhava como se pudesse ler seus pensamentos, porém havia no semblante dele um ar de terna compaixão que a surpreendeu, e ela sentiu com algum temor que talvez lhe pudesse derrubar suas defesas. Ainda sem dizer nada, concentrou com mais determinação em sua capacidade para resistir. "É difícil para um rico entrar no reino do amor", disse o pastor dirigindo-se a ela. "Por quê?" perguntou a senhora Murmuração, apertando obstinadamente os lábios. "Porque ninguém pode amar a Deus e também ao dinheiro", disse o pastor. "Isso não é possível." "Se o senhor me desculpar", disse a senhora Murmuração com voz fria, "gostaria de dizer que não posso ser acusada de não amar a Deus. Vou regularmente à igreja, sempre que o hotel permite. Contribuímos com mais generosidade que a maioria das pessoas para as obras de caridade, as que achamos que merecem nosso apoio, e todos os meus filhos foram batizados. Quanto a amar o próximo quanto a mim mesma, suponho que essa é a próxima coisa que vai mencionar. Tenho certeza de que ninguém pode me acusar de ser injusta, mesquinha ou insensível com alguém. Não há uma coisa sequer pela qual o Criador possa me condenar. Na verdade, o fato de meu marido e eu termos um negócio próspero não permite agora contribuir com mais dinheiro para as obras de caridade. Acredito que o senhor está errado quando diz que a pessoa não pode amar o Criador, o próximo e as posses ao mesmo tempo." "Você ama essa pobre moça que mora no sótão?" perguntou o pastor com muita calma e gentileza. Um rubor de raiva aflorou as faces da senhora Murmuração. "O que ela andou dizendo sobre mim?" perguntou ela através dos lábios comprimidos. "Nada", disse o pastor ainda com muita calma. Mas enquanto ele falava, seus olhos passeavam pela sala confortável e arejada em que estavam sentados e pousaram na mesa servida com fartura. "Não posso deixar de imaginar que, se você a amasse como a si mesma, ela não estaria deitada naquele sótão abafado, fraca e doente como está, nem estaria sobrevivendo a pão e chá e alguma coisinha extra, quando alguma alma bondosa traz algo para ela." O rubor na face da senhora Murmuração ficou ainda mais visível quando ela respondeu: "Ela está deitada há meses e não pode fazer seu trabalho. Contudo, não a expulsei da minha casa, nem exigi que pagasse aluguel. O senhor espera que eu a alimente como uma princesa enquanto ela fica deitada à toa? E ainda por cima, que eu arque com as despesas de contratar outra pessoa para fazer o trabalho do desavergonhado do marido dela? Esse homem que me trouxe a desgraça para nossa casa?" "Você sabe a resposta a essas perguntas", disse o pastor, e dessa vez sua voz era firme, intimidante, mas ele suavizou o tom quando acrescentou: "Repito, é difícil um rico conhecer o verdadeiro amor." "Por isso", gritou a Murmuração tomada pela cólera,
O senhor vem aqui exigindo que abramos mão de tudo o que conseguimos com o nosso trabalho? De tudo o que conseguimos com o nosso esforço e labuta? Sim, disse o pastor levantando-se. Sim, murmuração. Abra mão de tudo. A riqueza está prejudicando você. Está endurecendo seu coração. Ela envenena. Abra mão dela. De que adianta você ganhar o mundo todo e perder sua alma? Não abrirei mão de nada, disse murmuração, perdendo o controle de repente e batendo o pé. Não abrirei mão de nada, e digo mais, nada sobre a terra permitirá que o Senhor tire de nós o que nos pertence por direito. Nada, repetiu ela com fúria. Tudo isto me pertence e o Senhor jamais vai tirá-lo de mim. A piedade e a compaixão no semblante dele e a fúria obstinada no rosto dela contrastavam de forma notável. Antes de ir, tenho de dizer uma coisa a você, murmuração, retrucou o pastor em tom calmo e compassivo. Se você não aprender agora como o apego às riquezas terrenas é fútil e nocivo, terá de aprender do jeito mais difícil. Em voz baixa acrescentou: como é possível que você se deixe aprisionar como uma escrava desamparada e infeliz ao seu dinheiro e às suas posses, se foi criada para a liberdade e para a alegria do amor? Depois disso, o pastor olhou através da sala para a amargura. Ele permanecera em silêncio durante toda a conversa entre a mulher e o visitante. Agora ali de pé, com os olhos apreensivos e suplicantes fixos no semblante do pastor, ouviu quando foi chamado. Amargura, venha comigo. Ele virou-se e saiu da sala. Amargura deu um passo atrás dele, porém sua mulher o agarrou, chorando convulsivamente, prendendo com toda a sua força. Não vá! Gritou ela. Pense em nossos filhos, pense em mim. Você vai perder tudo. Ele exige tudo. O marido permaneceu sereno, encostou a cabeça contra a parede e soltou um gemido de agonia. É muito difícil, murmurou sem esperança o pobre homem rico. É tão difícil que é impossível dar esse passo. Pela porta entreaberta, chegou a voz clara e gentil, mais desafiante do pastor. Para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Ouviu-se em seguida o som de passos se afastando e de uma porta se fechando. Na rua da vila, a senhora Valente viu quando o pastor saiu da pousada e correu ansiosa ao encontro dele. Oh! Exclamou ela. Aí está o senhor. Por favor, venha comigo. A pobre senhora Gorenta está como louca desde que esta manhã fechou a porta para o senhor. Ela tem medo de que o senhor nunca mais se aproxime dela. Ela perdeu toda a esperança de obter sua ajuda e acha que depois dessa rejeição o senhor a deixará à mercê da sua infelicidade. Por favor, venha agora. Ele desceu a rua silenciosa ao lado dela e adentraram o jardim tristonho e tomado por ervas daninhas do chalé da senhora sombria Gorenta. O pastor levantou a mão e bateu na porta fechada. A porta abriu-se um pouco e o rosto pálido e triste da senhora Gorenta espreitou furtivamente. Ao ver o pastor, ela encolheu-se toda, como se esperasse levar um golpe. Ele esperou sem dizer nada, apenas olhando para ela. Por fim, a dona do chalé, tremendo da cabeça aos pés, abriu a porta um pouco mais e o pastor entrou. Vendo o que acontecera, a jovial e maternal senhora Valente fez meia volta e correu em direção à rua, como se estivesse enlouquecido. Ela atravessou correndo a porta da pousada, subiu a escada dos fundos e, sem bater, irrompeu o sotão adentro. Ali, desanimada e rancorosa, trabalhavam juntas ao lado da grande cesta de roupas para consertar. Elas levantaram os olhos atônitas quando ouviram o ruído da porta se abrindo e viram a senhora Valente de pé diante delas, rindo e chorando, enquanto tentava recuperar o fôlego. Sua mãe, disse ela ofegante, e por um momento não conseguiu dizer mais nada. Depois, numa explosão de alegria e lágrimas, soltou sua maravilhosa novidade. Sua mãe acaba de receber o pastor em seu chalé.